Bom dia, aqui é a professora Marluce, da Escola Municipal Dr. Carlos Pérez de Andrade. Nós vamos falar sobre hábitos alimentares. Os alimentos são substâncias sólidas e líquidas utilizadas pelos seres vivos. Entre elas estão a água, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas. Essas substâncias, elas são muito necessárias para a manutenção da vida. Elas nos auxiliam em todos os momentos, na hora de estudar, de trabalhar, de brincar, de praticar exercícios físicos, na hora de ajudar a prevenir doenças. A água, ela é o líquido fundamental para a nossa vida. Beber água equilibra o organismo, fazendo com que ele fique mais resistente e funcione melhor. Tanto que a gente ouve muito dizer assim, eu mesmo falo muito na sala de aula isso, nenhum lugar sem água não existe vida. Tanto os seres humanos, as plantas, os animais, eles necessitam de água para viver, né? Mas vamos falar agora um pouquinho de outra coisa, sobre pirâmide alimentar. Você já ouviu falar em pirâmide alimentar? Qual é a forma de uma pirâmide? Para que será que ela serve? Qual será a utilidade da pirâmide alimentar? Imagine uma pessoa que na hora do almoço colocou em seu prato muita carne e macarrão, somente. Agora imagine uma outra pessoa que foi fazer o seu prato na hora do almoço e colocou somente arroz, mais nada. Será que comer só arroz é ideal para o nosso corpo funcionar bem? O primeiro prato com carne e macarrão somente, ele estava equilibrado? Será que todos esses alimentos fazem parte de um único grupo? Mas que grupo é esse? Do que eu estou falando? Bom, a pirâmide alimentar, ela é uma representação gráfica que mostra os alimentos de acordo com as suas funções, com seus nutrientes, e ela é dividida em 4 grupos alimentares. Cada grupo possui nutrientes que exercem uma função específica no corpo, recomendada a quantidade dos alimentos que deve ser consumida diariamente. Na apostila de vocês têm aí o desenho de uma pirâmide alimentar, que vocês podem acompanhar de acordo com a minha explicação. O correto é na alimentação diária a gente incluir sempre todos os grupos recomendados nessa pirâmide alimentar. Dessa forma, nós estamos ingerindo o que o nosso organismo necessita. Os alimentos que estão na base da pirâmide, da parte de baixo dela, eles precisam ser consumidos em quantidade maior. Então vamos ver o primeiro grupo. Os alimentos energéticos são aqueles formados por carboidratos, pães, arroz, massas, cereais, batatas e tubérculos. Eles devem ser ingeridos em maior quantidade durante o dia, porque eles são a principal fonte de energia para as nossas atividades diárias. Observe que eu disse durante o dia, que é o momento que a gente gasta mais energia. No grupo 2, que é o de cima, estão os reguladores. Lá estão os alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. São as frutas, as verduras, os legumes, e eles são responsáveis pela nossa fonte de vitaminas. No grupo 3 estão os alimentos construtores, que são ricos em proteínas, tanto de origem animal, encontrados no leite, derivados, carnes e ovos, quanto de origem vegetal, encontrado nas leguminosas, no feijão, na soja, na lentilha. No grupo 4, de cima de tudo, são os alimentos energéticos extras. Eles fazem parte do topo da pirâmide e representam os nutrientes que devem ser consumidos com moderação. São eles os óleos, as gorduras, os doces, os açúcares. São alimentos bastante calóricos e o seu consumo frequente aumenta o risco de desenvolvimento de doenças do coração, hipertensão, diabetes, obesidade, que infelizmente são as doenças campeãs dessa era moderna. O que mais a gente vê hoje são pessoas com problemas de obesidade, né, com esses problemas que eu acabei de falar, por causa da alimentação. Os alimentos que consumimos podem ser encontrados de 3 formas. A primeira forma é in natura. Eles são obtidos diretamente das plantas ou dos animais. São consumidos sem que tenham sofrido qualquer alteração.
Que alimentos são esses? Os legumes, as verduras, as frutas, a batata, a mandioca, as raízes, os tubérculos. São aqueles alimentos que você vai na horta, vai no pomar, você colhe e consome. Eles não precisam ir na fábrica, eles não precisam ser processados. Por isso são in natura. Depois vem os alimentos processados. Eles são fabricados pela indústria com adição de açúcar e de sal, para torná-los duráveis e agradáveis ao paladar. Os alimentos, exemplos, são os alimentos em conserva, as frutas em calda, as frutas cristalizadas, a carne seca, a sardinha, o atum enlatado, os queijos. Os alimentos depois do terceiro grupo são os ultraprocessados. Eles são produzidos por grandes indústrias com várias etapas e técnicas de processamento. Eles têm muita adição de vários ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos, gorduras. Tudo que é incluído neles são muito prejudiciais à nossa saúde, mas infelizmente são muito gostosos. A biscoito, sorvete, bala, guloseimas, produtos congelados, aqueles produtos que vêm pronto para a gente só esquentar no micro-ondas, todos esses são os ultraprocessados. E são os que devem ser ultra evitados, né? Os que estão no topo da pirâmide alimentar. A pirâmide, ela tem essa forma de pirâmide, por quê? Para mostrar que o que está na base maior é o que pode ser consumido em maior quantidade. À medida que vai diminuindo, né? Cada piso da pirâmide que vai diminuindo, diminui também a quantidade que você deve consumir daquele alimento. Por isso eles são colocados na pirâmide, para ficar fácil da gente compreender o que deve ser consumido em maior quantidade e em menor quantidade para fazer bem à sua saúde, tá bom? Então, gente, até a próxima aula.